Na derrota ou na vitória, este luso germânico, nascido em Valladolid, marcou a história do mundo no século XVI, o século de Filipe II. Um mundo recém-conquistado por europeus, sobretudo por portugueses, com seu avô, Manuel I, almejando não sem razão a coroa de rei dos reis. Manuel, de fato, chegaria, através de seus descendentes diretos, a reinar sobre as Espanhas, que, no tempo de seu neto, incluíam as costas dos 3 oceanos e dos 5 continentes então conhecidos. Filipe contava 5 anos de idade quando Francisco Pizarro entrou em Cajamarca, nos Andes, e aprisionou Atahualpa, tomando para a Espanha o Império Inca. Filipe tinha 53, era viúvo de 4 esposas e pai de 5 filhos vivos quando entrou em Tomar para receber a posse do Império Português, sagrando-se senhor de territórios ainda mais vastos do que os detidos pela soma de seus antepassados. Cronistas da Inglaterra, da França, de Portugal e dos Países Baixos, nações às quais Filipe deu guerra, o pintam como a personificação do príncipe de Maquiavel, frio, calculista, dissimulado, cruel, optando por ser temido a ser amado, se fosse o caso de ter de escolher. Se era também amante das artes, patrono da ciência, pai esmerado, esposo amantíssimo e generoso para com suas amantes, que importava? Filipe II personificava mais do que qualquer outro governante a lenda negra, difamação calculada e cultivada por séculos contra a Espanha, seu povo, sua cultura, profundamente injusta em suas conclusões, ainda que compreensíveis em vista da opressão daqueles países, pela obstinação de Filipe em dominá-los pelo ardil e pela força. Seu pai, Carlos I de Espanha, seria mais conhecido como Carlos V do Sacro Império Romano Germânico, título que Filipe não herdaria, embora tenha ficado com a maior parte dos domínios governados por sua família, a Habsburgo. Tinham uma relação de grande respeito e admiração mútua, embora pouco tenham convivido, pois Carlos passava muito tempo em viagem, enquanto Filipe se mantinha em Castela, sendo preparado para reinar por preceptores de primeira grandeza intelectual. A obra A Educação de um Príncipe Cristão, de Erasmo de Roterdã, foi escrita tendo em vista Carlos, sendo indicada a Filipe como leitura obrigatória e preferencial. A mãe, Isabel de Portugal, esteve presente nos primeiros 12 anos de seu primogênito. Foi zelosa e firme, ela que recebera esmerada educação na corte lusa. A portuguesa Leonor de Mascarenhas, sua aia, também contou muito na atenção ao jovem príncipe, outra boa influência. O primeiro casamento de Filipe resultou da obsessão das duas coroas, lusa e castelhana, por se manterem próximas. Maria Manuela tinha a mesma idade, 16 anos na altura, e era sua prima em grau duplo. Ficaram menos de 2 anos juntos, pois ela morreu no parto do único filho do casal, Carlos Lourenço, fruto de consanguinidade extrema, razão provável de seus muitos problemas físicos e sobretudo mentais, que muito desgosto causariam a Filipe e outras vítimas de sua crueldade ímpar. Viveria até 1568, felizmente sem descendência. Data desse período o tórrido romance de Filipe com sua primeira amante conhecida, Isabel de Osório. Teriam tido um filho, Pedro de Velasco e Osório, atribuído à irmã de Isabel, casada com o secretário particular de Filipe, também de nome Pedro, que assumiu oficialmente a paternidade. Embora a relação com Isabel tenha terminado em 1554, quando Filipe partiu para a Inglaterra a ser rei consorte de Maria I, ele deixaria a ela senhorios em Castela, garantia de boa renda à amante e ao filho. Teria tido mais 2 amantes nesse período. Mais tarde, retornado da Inglaterra, engatou romances firmes com Eufrásia de Guzmán, que fez se casar com um príncipe italiano para dar bom destino ao filho tido com ela, e com Ana de Mendoza, conhecida como Princesa de Éboli, esposa de seu principal assessor,
Ruy Gomes da Silva, que tudo sabia e em tudo consentiu. Mais tarde, já viúva, por se tornar amante de outro secretário de Filipe, foi acusada de traição ao reino e presa. Teve 9 filhos, todos atribuídos a Ruy Gomes. Em 1559, viúvo de Maria I de Inglaterra, com quem não teve filhos, casou-se com Isabel de Valois, então com 14 anos. Foi apaixonado por essa terceira esposa. Da união nasceu Isabel Clara Eugênia, sua favorita, que ele tentou fazer rainha da França. Isabel de Valois morreu de parto em 1568, perda sentida por Filipe, que, porém, menos de 2 anos depois, se casaria novamente com sua sobrinha, Ana de Áustria. Desse último enlace nasceria o herdeiro do trono espanhol e de todos os domínios agregados, incluindo Portugal, Filipe III. Ana morreria em 1580. Viúvo pela 4ª vez, Filipe II não se casaria novamente. Ao partir, em 1598, aos 71 anos, restavam vivos a seu lado apenas 2 filhos legítimos, Isabel Clara e Filipe III, destinado a se tornar outra lenda negra como governante e em quem o pai pouco apostava. Quanto a Portugal e Brasil, em que reinou como Filipe I, o trono lhe era uma obsessão desde a infância, quando aprendeu o idioma luso e passou a cobiçar os formidáveis domínios geridos pela dinastia Avis. Conquistou-o pela morte de Dom Sebastião I, seguida da pusilanimidade do último monarca, seu tio Henrique I, a quem ameaçou para que não entregasse a sucessão à prima de Filipe, Catarina de Bragança, herdeira legítima. Teve de vencer militarmente outro pretendente, Antônio, prior do Crato, que contava com apoio popular, mas era mal visto pela nobreza lusa. Entrou em Portugal em 1581, sendo aclamado nas cortes de Tomar, em troca de uma série de garantias de que o país não seria meramente anexado ao reino vizinho. Na prática, o foi, embora se mantivesse viva no português comum a identidade nacional, estabelecida pelo primeiro rei, Afonso Henriques, em 1140, e a lembrança das glórias lusas, exaltadas por Camões. Tais sentimentos eram compartilhados no Brasil, em que o elemento mestiço local desde cedo assumira a cultura lusa como sua. Não seriam, contudo, resistentes os brasileiros ao novo monarca. Gabriel Soares de Souza, vereador de Salvador e pai da historiografia brasileira, viajou a Madrid em 1584 para obter favores de Filipe II às suas planejadas jornadas de conquista do interior do Brasil. Com a intermediação de Cristóvão de Moura, principal assessor do rei para assuntos lusos, conseguiu o que pedia, retornando à Bahia coberto de mercês régias. O país vivia a fase de grande prosperidade, dada a crescente produção de açúcar, que se tornaria um dos principais esteios da Fazenda Real durante a chamada União Ibérica. Na política interna, Filipe II manteve as prerrogativas das tradicionais Cortes de Castela, formadas por representantes de 18 cidades do reino, ciosos de que o rei necessitava do consentimento deles para qualquer decisão importante, consentimento que muitas vezes faltou àquele rei, por mais que pessoalmente argumentasse junto a esses deputados, que não eram parte da nobreza, mas do povo de suas cidades. Podia não se parecer com uma democracia moderna, mas era o mais avançado sistema de contrapesos ao poder de seu tempo. Para os seus, Filipe foi o oposto do que se poderia chamar de tirano, assim como investiria tempo e recursos em tentar ser amado pelos estrangeiros sob sua tutela. Entre regente e rei, governou por 55 anos, tempo em que as artes, as ciências, a literatura e a filosofia conheceram seu apogeu na Espanha. Construiu o Escorial, monumento a Deus e à humanidade, e concluiu as reformas do Real Alcázar de Madrid.
transferindo a capital do país a essa cidade. De voz baixa, poucas palavras, poucos amigos, dado a tudo anotar em papéis, obstinado em manter e espalhar a fé católica, herdara a inteligência de sua bisavó Isabel de Castela, a única governante da história espanhola a superá-lo em grandeza e importância. Se seus formidáveis inimigos, Guilherme de Orange e Elizabeth I, só conheceram para si a lenda dourada, face oposta da lenda negra, é uma opção da crônica histórica a ser questionada.